uma satisfação muito grande. Eu, professora Carla, da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, aqui com a colega, a Jane, né? Boa noite, gente. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E nós queremos, né, nesse momento, nessa noite, que aqui no Rio Grande do Sul está frio, mas em Belo Horizonte não, né? Trabalhar e conversar um pouquinho sobre as emoções, sobre as angústias, incertezas e tudo aquilo que perpassa o cotidiano do professor nesse momento, muitas vezes difícil, mas de aprendizagem muitas, né, Jane? Nesse contexto da pandemia. E é importante, eu gostaria de iniciar, Jane, falando o que pensamos na concepção de professor, né? Quem é o professor? Um sujeito que está sempre em constante aprendizagem, incompleto, inconcluso, sempre em busca de novidades, descobertas, de inéditos viáveis, como diz Paulo Freire. Ou seja, a docência é própria dessa humanização, de um reinventar-se. E nesse momento o professor, junto com a educação, assume um protagonismo, né? Uma situação de olhar ressignificado, de estabelecer novos diálogos, novos vínculos, junto com tudo que estamos vivenciando. Então é importante a gente reconhecer primeiramente quem é esse professor e a concepção que acreditamos, né, Jane? E é muito interessante, né, porque a gente se conheceu, né, Carla, no congresso, que é justamente esse tema, o pano de fundo da relação do saber. Isso. E eu penso que a gente está num momento muito interessante, porque todos nós que estamos imersos na educação já estávamos lendo a Base Nacional Comum Curricular, apesar de todas as falhas que um documento tem, ela jogava muito a ideia para essa educação como um protagonismo da vida, né? E eu penso que nós, professores, nós somos, assim, arrancados da escola da noite para o dia, né? Então, por um lado, lógico, todos nós entramos num sofrimento natural no início, não tem como a gente não passar por esse sofrimento, mas, por outro lado, eu tenho achado, assim, esse Covid tão pedagógico, sabe, nesse momento, porque a gente está se revendo enquanto professores incompletos mesmo, né, que o Paulo Freire fala, e que a psicanálise o tempo inteiro trabalha como a educação, como uma missão do impossível, mas não no impossível de realização, o impossível de salvar todo mundo, sabe? Eu acho que a gente tinha muito essa coisa. O Bernard Charlot fala muito isso, né? Que nós não somos nem heróis, nem coitadinhos. Isso. E eu acho que é esse momento, né? Que a gente está tendo que se reinventar com aqueles instrumentos que a gente tem na mão, possibilitando errar, né? Eu falo que esse momento de pandemia, ele tem nos ensinado a falhar melhor, né? Porque e aceitar isso, né? Como parte do processo. Exato, aceitar. Porque o que acontece? Eu tenho falado muito isso com os pais. O momento agora é de adaptação, de flexibilização. Nós, professores, estamos mães, estamos avós, estamos tudo dentro de uma mesma casa, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está revendo um vínculo que por alguma coisa se afrouxou, e é através desse vínculo afetivo que nós estamos conseguindo manter esse processo de ensino e aprendizagem, né? Eu acho que isso é muito interessante, esse caminho que a gente está buscando agora. Pois é, isso também, como você mencionou, né, no Bernard Charlot, a teoria da relação com o saber, que também nos aproximou, por isso que estamos juntas aqui também, ela busca entender o ser humano, o sujeito, na questão da aprendizagem, mas bem entendendo como
que as pessoas se relacionam consigo mesmas, com os outros e com o mundo, porque nós somos seres na totalidade, né? Nós não conseguimos nos desprender daquilo que pensamos, sentimos, com a relação com os outros e com tudo aquilo que nos cerca. E nesse pensar da relação do professor com ele mesmo, se nós pensássemos hoje, o que está fazendo bater o coração mais forte dos professores? O que está sensibilizando mais nesses momentos? E na contrapartida, as angústias, o que vem à tona nesse momento, nesse contexto de incertezas? O que tu acha nesse viés também da psicanálise, Jane? Olha, eu acho que a única certeza que nós temos hoje é a incerteza. Né? Então, e eu tenho trabalhado muito isso com os professores, porque o professor, por si só, como a gente trabalha sempre com um planejamento de um ano que está por vir, né? A gente está sempre um passo à frente, essa pandemia nos tirou muito as certezas, né? A única coisa, por exemplo, a gente se prepara para voltar daqui 15 dias, não voltamos, daqui um mês não voltamos. Então, o que a psicanálise tem para nos dizer sobre isso? Duas coisas que eu penso, sabe, Carla? Primeiro, nós vamos nos reinventar. Sim. E nos responsabilizarmos por aquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, não importa se eu estou chegando até o meu aluno de forma remota, ou enviando material, ou gravando vídeos, é essa relação do saber que ela está aí por trás. Né? Como que essa criança, esse aluno, se relaciona com o mundo que lhe foi apresentado, né? E como com esse mundo que está sendo reapresentado agora. Porque é um momento em que nenhum de nós sonhava passar por ele. Então, quando a gente fala, né, das relações socioemocionais, é isso, é me colocar no lugar do meu aluno, o aluno se colocar no meu lugar, né? Esse autoconhecimento que a gente está tendo que aprender na marra, né? Que essa coisa, eu vou melhor por aqui do que por ali. Se expor numa rede não é algo fácil. Uma coisa é a gente se expor no dia a dia, tá? Uma coisa é a gente se expor com o nosso trabalho, né? Sabendo que tem pais ali assistindo, criticando, é muita coisa junta. Pois é, parece na verdade que a base, no que diz respeito a essas competências socioemocionais, se aplicou em tudo agora nesse contexto, que era a teoria, virou a prática nesse reinventar de um dia para outro, porque nós tínhamos a escola, tínhamos toda a solidez, e de uma hora para outra tudo fluiu, parece, né, de uma teoria líquida ali que vem, e nós tivemos que buscar alternativas de uma hora para outra, buscar tecnologias, buscar aquilo que nós nem imaginávamos que podíamos, para não deixar essa criança, esse nosso estudante, sem nada. Antônio Nova diz que a nossa ausência nesse momento seria muito pior, então tudo está valendo a pena, as alternativas, professores montando cenários em casa, de alfabetização, transformando, né, os seus lares em quadros, com alternativas. Isso vem também mostrar a importância do professor, né? Eu acho que... E é uma coisa que você está falando, porque eu tenho discutido muito. A gente está saindo, porque logo que começou essa pandemia, todo mundo jogou o holofote para a saúde, ok, com toda a razão, para os motoboys, entregadores, tudo. Mas tem um holofote que foi ligado diretamente no professor. Então, eu falo que, de alguma forma, a gente está saindo de uma invisibilidade. Eu, sinceramente, eu tenho me emocionado com o que eu estou vendo, sabe, assim, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, assim, os professores estão... É bem aquele conceito da mobilização, né? Claro. De dentro para fora, como que eles estão mobilizados. Eu falo muito que, assim, a gente consegue quase que ouvir o batimento cardíaco do professor. Isso. Né? É impressionante,
Tem um município que eu estou acompanhando, Carla, que eles não têm nada de internet, de banda larga, de nada. Então, eles improvisaram um carro com um megafone. Sim, aqui também. Saíram nas ruas, chamando a comunidade para buscar os estudos em casa. Pois Coisas que nunca imaginaríamos, porque é a humanização, porque é um professor sensível, que não está dormindo enquanto que seu aluno não tiver a sua aula. Né? É o que eu falo, por exemplo, como que eu tenho trabalhado a ideia da pandemia? A pandemia é como uma tormenta, né? Que vem aquela tormenta, e nessa tormenta tem gente com barquinho de papel, com jangada, e também tem gente com iate, né? Então, acendeu a luz para a desigualdade, para a não igualdade de oportunidades, tudo isso que a gente trabalhava teoricamente, escancarou. Sim, para os poucos recursos que a educação tinha, né? Porque nos viramos com aquilo que tínhamos, mas ninguém abandonou. Ninguém disse, não vou fazer com aquilo que tenho. Como a Marijara disse, assim, toda tentativa de aproximação está valendo. E o professor está assumindo um papel que eu acho que estava um pouco esquecido pela sociedade também, né? É muito interessante, porque quando você fala, né, Carla, da ansiedade, da angústia e tudo, isso é sinal de que nós estamos vivos. Eu brinco muito com eles, porque quem não está tendo ansiedade, angústia, a impressão que eu tenho é que está assim, na maré, só levando. A gente tem que acolher os dias que nós não estamos tão produtivos, sabe? Que não é porque eu tinha uma lista de 20 livros que agora eu vou ler os 20 porque eu tenho todo o tempo, mas é um tempo diferente, não é um tempo que eu escolhi ter. Então, é mesmo, esse tempo que parece ser grande, ele acaba sendo um tempo minimizado também pelas dores, pela preocupação, e não é aproveitado. Não, é um tempo que a gente foi como se a gente tivesse refém. É diferente da gente tirar uma semana para ler, para dormir, para assistir filme. Não, nós estamos lutando o tempo inteiro com os nossos sentimentos mais primários. Quer ver o que eu quero dizer com isso? Quando começou essa pandemia na China, eu particularmente, eu olhava aquilo, ficava empática com aquele povo, mas jamais tinha pensado que chegaria aqui. Quando chegou na Itália, na Espanha, na França, eu comecei a ficar um pouco ansiosa. Eu falei, esse vírus vai chegar aqui. Mas quando eu comecei a ver aquelas cenas que eu acho que todos nós fomos pegos, na Espanha, daqueles caixões saindo e as famílias correndo atrás, aquele dia, Carla, eu tive certeza que nós teríamos que reinventar a vida, porque frente à morte iminente, a gente tem que se perguntar como estamos vivendo a nossa vida. Sim. Por isso que eu acredito nesse momento, sabe? Que eu acredito que a gente vai ser mexido no propósito até que nos fez escolher ser e estar educadores ou não. Até essa questão da identidade profissional, a convicção disso vai ser significada também, né? Vai, porque é o que eu falo. Por que escolhemos isso, ser professor? Perfeito, porque o que acontece? Frente a uma morte eminente, eu tenho como obrigação perguntar se a minha vida está sendo uma vida interessante. E aí é o que eu falo, por que nós, professores, tínhamos tanto medo das tecnologias? Eu acredito que é porque nos falaram que nós seríamos substituídos por ela, lembra? Lembro. Hoje nós estamos vendo que isso não existe. Quem será substituído por ela é aquele professor meia-boca.
Uhum. Que no presencial também já deixava alguns. Já está fadado ao fracasso, ou, Sim. ou ao adoecimento, alguma coisa. Porque o que nós estamos fazendo hoje é algo inusitado, né? Claro. Conseguimos comunicarmos, conseguimos fazer lives, cada um na sua casa. Se não fosse a pandemia, nós não estaríamos fazendo isso. Nos obrigou a pensar diferente e agir diferente. E eu vejo os comentários, né? Tem a Rose que nos fala que no vídeo, nos vídeos dos professores que eles enviam aos alunos, dá para sentir a voz de angústia dos professores, daquela exposição, como tu diz, do receio de ser julgado, porque há uma exposição do próprio lar, da própria constituição familiar, muitas vezes. Nós sabemos, tem professor que está dando aula com seus filhos em casa, junto. Então, e nós não podemos desconsiderar esse todo do ser humano. É o todo que é professor, mas é mãe, é pai, tem a constituição toda familiar junto. E isso também provoca pensarmos quem nós somos nesse contexto, né? E a culpa. Eu vi que a Marijara coloca também a culpa de nós não nos culparmos por não sermos ou não fazermos o melhor neste momento, ou tudo aquilo que planejamos para o ano, tudo aquilo que queríamos que fosse, né, projetado, seja na escola ou na vida, mas entendermos que esse não fazer muitas vezes é um fazer significativo de um outro jeito, né? E o quanto que a gente já vinha brigando por um currículo morto, né? Isso. O que a gente está fazendo agora é trabalhando com currículo vivo. Quando a gente adapta uma aula para uma criança do campo, ou quando a gente trabalha com as emoções, aonde eles vão contar das suas experiências, isso é um currículo vivo que já devia estar em ação. E que, pela situação de passar ano, vai ano, não nos obrigava a repensar tudo. O que nós vamos fazer, e aqui em Caxias também nós estamos iniciando um movimento, de elencar um currículo essencial. De tudo aquilo posto, da base também, que é ideal, tudo, mas diante desse contexto, nós vamos precisar olhar para o foco, aquilo que é possível nesse momento e que pode ser, né, realmente trabalhado, efetivado, de fato. A situação possibilitou isso, né? E é muito interessante, Carla, porque eu fico lembrando do Paulo Freire, daquele livro que ele Embaixo da Mangueira. Ah, sim. É antigo, porque assim, né? Hoje a gente entendeu na prática que a aula não é um espaço físico ali. Né? Por exemplo, isso aqui é uma sala de aula. Fazer uma viagem pelo museu online é uma aula. Só que por que a gente não fazia o uso disso? Talvez porque a gente tinha um planejamento muito certeiro, né? Muito configurado numa disciplina, numa grade, em determinado conteúdo. Porque tudo isso que a gente está vivendo hoje é um desafio para a gente. Tem momentos que a gente tem que virar para os nossos alunos e falar: olha, eu também não sei. Deixa eu pensar aqui com você. Eu não pensei por aí. Permitir-se também descobrir novos caminhos juntos com eles, né? De onde podemos ir? Até aqui a professora construiu junto, agora vamos para outros caminhos. Eu acho que a Claudete Piccolo diz aí o currículo vivo, nós estamos descobrindo o movimento do currículo, aquilo que realmente é importante, aquilo que não pode faltar. Então, nesse momento, assim, que nós temos que nos ressignificar para fazer aulas diferentes, aulas remotas, com recursos tecnológicos que muitas vezes nós, professores, não dominamos, né? Isso. Que estava numa questão... O currículo vivo é aquele currículo que ele dá um sentido para aquilo que a gente está fazendo. Né? É como se a gente estivesse num grande percurso e a gente está com o GPS ligado e de repente ele fala... E de repente o GPS fala assim para a gente: favor recalcular o seu percurso.
né? Então, é nesse momento que a gente está recalculando o nosso percurso. Vamos a sair, não? Na saída das gavetas, né? Nós nos obrigamos a sair de algumas gavetas que foram, né, automatizadas e desde a graduação e abrir janelas, abrir novas janelas para ver outros horizontes e aí entrar também nas questões tecnológicas, no cyberespaço, nessa questão de perceber alternativas que estão, de repente, vão fazer parte porque a gente vai pegar o gosto, né? Muitas dessas coisas vão passar a ser incorporadas à nossa prática. Eu acredito, porque assim, outro dia uma professora falava, mas quando a gente voltar, eu falei, olha, nós vamos voltar, isso é fato, mas não para aquela normalidade, até porque o que essa pandemia tem me ensinado, eu particularmente, Jane, a humanidade já estava doente. Só que a gente não buscava ajuda porque a gente não tinha tempo nem para buscar ajuda, né? A gente estava assim numa hiperatividade, um momento que eu falo compulsivo. A gente tem que preencher, tem que dar matéria, tem que isso, tem que aquilo. A partir do momento que a gente é recolhido disso, a gente consegue olhar tanta coisa que a gente estava fazendo e que não tem o mínimo sentido. Né? Então, o momento passa a ser uma grande pausa, aonde eu não vou mais voltar para aquela educação com a surdez que eu estava, nem com o olhar cego que eu estava. Eu acho que a gente vai ter uma obrigação pessoal, cada um na sua, de voltar pessoas melhores, né? Buscando algumas coisas que façam uma face. Como a Vera disse, para calcular a rota. E às vezes, né, nesse percurso novo, nós vamos enfocar realmente o pedagógico, que muitas vezes ele passava mais despercebido por outros fatores, outras interfaces que vinham no cotidiano aí da escola. Mas o pedagógico, que parece não estar no centro, ele assume um protagonismo e na sua essência. O que realmente vou ensinar, o que mobiliza os alunos a aprender, né? Isso é importante. Eu gostaria de comentar que a questão, a Vera Rezin diz, né, que esse momento serve para nós pensarmos e calcular os caminhos diferentes. A Rosa fala da tecnologia, da busca, a Cíntia fala de reinventar e ressignificar paradigmas que estavam cristalizados na educação, que só teorias, palestras, nós íamos frequente, mas não mudava realmente na prática. Porque eu acho que a prática tem a ver com a ação mesmo. A Sandra, também de São Leopoldo, está nos assistindo, onde tu trabalha na região metropolitana, né? Ela diz que a pandemia, ela provocou a classe docente. E essa provocação, ela vai na mobilização, que não é externa. Não é um palestrante vir dizer, olha, a aula tem que ser assim. Nós sentimos dentro a necessidade da mudança. E isso não vai sair mais, porque é aprendizado, né? E não tem, né? É uma coisa que eu falo isso assim, com muita tranquilidade. Não tem a mudança sem o processo da dor, né? Porque a gente está sentindo na pele. É aquela coisa, a gente é o nosso compromisso ético enquanto professor. Qual que é meu compromisso ético enquanto professora? É primeiro com o meu próprio desejo, né? Não é com o desejo do outro. Qual que foi o meu desejo quando eu comecei a entrar na educação? Eu quero participar da mudança no mundo que eu vivo, né? Esse é o objetivo da educação. Né? Claro. O resto são instrumentos para chegar lá. Porque eu gosto muito quando o Charlot fala que não existe fracasso escolar. Quando eu falo isso, o povo surta. Existem instituições. É estado de fracasso escolar. Ele pode sair dali, né? Mas para que isso seja feito, o professor também vai ter que sair do seu lugar cômodo, daquele seu lugar que nos ensinaram lá na pedagogia, que a criança desenvolve
por fases de desenvolvimento dentro de tal e tal idade, tudo bem, isso é uma das características, mas a criança que não for acolhida psiquicamente, ela não vai aprender. Claro. Todos nós somos filhos adotivos. Então, uma criança que nasceu com determinada deficiência, não é que ela não vai aprender. A pergunta que eu me faço é: será que aqueles pais passaram pelo luto de um filho ideal para acolher aquele filho que chegou? Será que nós, professores, aceitamos os nossos alunos não ideais? Né? Porque pensar a pandemia é pensar a essência da educação. É pensar o ser humano. Uai, a gente está vendo municípios, você sabe disso melhor do que eu, discutindo como que vai avaliar o aluno. Eu tenho vontade de ter um troço. Sim. Né? Porque eu tive o desprazer de conversar com uma secretária de educação, que ela falou para mim que ela vai avaliar os alunos pelo material que eles enviaram e vão pedir de volta. Então, é a educação do protocolo, é a educação que não entendeu o sujeito ali, que não entendeu a sua relação com o saber. Né? É uma educação que o protocolo vem antes do sujeito. Isso, que tem a medida, a quantidade acima de todo esse processo no qual estamos vivendo, né? O porquê que ele não entregou, então? Quais são as causas? Né? Não é só a questão do não aprender o cognitivo, mas o que envolveu nessa questão familiar, contextual, emocional, como está essa criança hoje? Isso, nós docentes precisamos considerar isso. Nós sabemos que tem crianças que estão 10 pessoas num único cômodo. Nós sabemos que tem crianças que sofrem abuso. É isso que a Paula, também nossa psicóloga que trabalha aqui, nós temos todo o setor psicossocial, de assistentes sociais, psicólogos que acompanham, e ela está pedindo, o que estão sentindo as nossas crianças? Como elas estão? Eu vou deixar para vocês, acho que a Carla tem meu site, não tem, Carla? Tem. Eu e uma amiga, nós criamos logo no início da pandemia um inventário emocional para trabalhar com as crianças, com os pais e com os adolescentes. Ele está lá gratuitamente para baixar. Certo. Tem dado trabalhos maravilhosos. Se você não conseguir, você me fala, eu mando direto e você... É isso, é ensinar nesse momento, trazer os instrumentos para que as crianças possam falar do que elas estão sentindo. Né? É começar a dar sentido para aquilo que não tem sentido. Perfeito. Isso eu chamo de reinventar. E entender que a escola não será mais a mesma também. Nós não seremos mais os mesmos. Teremos outros e o que precisamos, né, incorporar na prática de tudo isso que vivemos, que aprendizagens ficarão e se tornarão, né, para sempre. Eu registro a presença também aqui das colegas, diretoras, a Glaucia, mas... Sejam bem-vindas. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, um sintoma que a gente estava vivendo no mundo contemporâneo era o afrouxamento dos laços sociais. E eu acho que a gente está tendo a possibilidade de rever esses laços sociais, sabe? Sim. Principalmente a escola com a família, né? Proporcionar alguns temas para que as famílias pensem também, mas nunca num lugar de juízo de valor. Sabe? Isso eu falei hoje numa reunião, que não nos cabe nesse momento... avaliar para ter juízos de valor, porque nós não estamos no lugar, e aí vem mais uma das competências, colocar-se no lugar do outro, não podemos, não temos esse direito de avaliar em nenhum momento aquilo que não vivenciamos, aquilo que não estamos naquele contexto, naquele tempo, naquele espaço, para julgar por que não fez uma atividade, por que deixou de fazer. Eu acho, assim, Jane, que a concepção de avaliação vai mudar muito a partir disso. E olha,
Não só planejamento, avaliação. Quem não mudar, adoece. Ah, isso é interessante. Porque não vai aguentar. Tem várias secretárias perguntando assim para mim, Jane, o que nós vamos fazer na pós-pandemia, na volta? Eu falei, vocês querem saber o que eu vou fazer? Tá. Primeira coisa, celebrar a vida, porque se nós estivermos na escola, estamos todos vivos. Isso não tem valor. O nosso currículo tem que ser a vida. É a partir dali que a gente vai seguir, porque nós vamos ter crianças e jovens que perderam algum ente querido, né? Crianças Sim. que chegaram muito perto de ver a morte, famílias que perderam seus empregos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando voltarmos para a escola é celebrar a vida, juntos, todos, comunidade educativa toda. Porque vem, né, no paradoxo da dor, né, que foi apontada, que faz parte desse momento de sentir a dor, ao celebrar a vida, vem para contrapor o verdadeiro sentido de tudo, né? E sabe aonde que eu vejo o sinal de que nós estamos no caminho certo? A maior pressão que teve para não ter o Enem foram dos jovens da escola privada. Tu viu? Então tem futuro. Tem futuro, tem salvação isso. Eu acho que nós vamos ter que encontrar e ver, né? Porque os professores também, não só as crianças, estão com dificuldades, muitas em diferentes contextos do Brasil, né? Alguns com dificuldades financeiras também, com as crianças, como eu disse, né? Todas ao seu redor e tendo que preparar a aula, porque a vida não parou nessa questão de profissional. Eu acho que também entender o que pode ser dimensionado na questão do professor como um sujeito também que está com dores, que precisa celebrar essa vida junto com seus alunos e que pode se permitir, pode se dar o direito disso, que não está fugindo do currículo, porque o currículo também é essa vida. E não é mais um currículo escondido, oculto, ele é o existente. Exato, e olha que interessante, eu gosto muito de usar aquele exemplo dos jovens na caverna da Tailândia. Não conheço. Lembra? Aqueles meninos que ficaram presos na caverna. Sim. Então, lembra aquele professor, né? O que ele fez? Ele fez aqueles jovens meditarem, ele fez uso do autoconhecimento que tinha e tudo, né? Ou seja, dos instrumentos socioemocionais, para levar aqueles meninos todos a meditar. Tá. O único que tinha todas as técnicas foi o mergulhador. Ele traçou todo o planejamento para chegar e voltar. Foi o único que morreu. Viu só? Por que eu fico pensando nesse exemplo? Porque a gente tem sempre que considerar que a gente vai ter que recalcular a rota com o carro andando. Né? Sim. Eu fiz um trabalho com aquela menina, a Hillary, que foi sobrevivente do massacre de Suzano. Esse último massacre. E eu aprendi muito com ela, porque ela estava na sala de espera, lá onde os meninos entraram, para esperar a diretora, porque era o quarto atraso dela e ela ia ser mandada embora para casa. Ela que abriu as portas para os meninos. Por quê? Porque ela fazia judô, ela fazia arte com o corpo dela. Foi o que salvou mais da metade daqueles meninos. Mas, pedagogicamente, ela era péssima. Cognitivamente, ela não se conectava nas aulas. Então, eu penso que é isso, né? Qual é o tipo de aluno que a gente ainda continua esperando? O que nós esperamos encontrar nesse retorno? Como diz, ele vai acontecer. Mas será que nós esperamos encontrar ele igual, sentadinho, copiando? Talvez sim, mas com outras hipóteses juntos que vêm se somar, né? Com tudo que eles vivenciaram agora,
também com essa aproximação, porque a tecnologia agora usada aproximou famílias que só iam à entrega de resultados, ou nem iam, mas se obrigaram a ir buscar a escola, a encontrar professores, e aí a Daiane Veres, ela diz que o ensino híbrido talvez passe a ser parte nossa do processo. Não tenho dúvida, até para nós, por exemplo, eu estava falando isso, às vezes as pessoas gastam no município para levar a gente, paga passagem, paga hotel, a gente pode fazer isso aqui. Olha, isso, né? Tenho certeza que muitas práticas adotadas pela necessidade do momento passarão a vigorar, porque deram certo, porque nós vimos, testamos, perdemos o medo, primeiramente, o medo de tentar, e agora a gente viu que pode conseguir, e é assim o processo da educação, é eu tentar, eu permitir, eu usar, como disse também Paulo Freire, a criatividade, e tudo isso, olha a questão da socioemocional, né? Indivíduo que tem o seu lado social, mas a sua identidade também, que se soma. Isso é importantíssimo entender nesse contexto da educação. A Marijara coloca que ela disponibilizou o site, o endereço aí nas mensagens. Ela encontrou. Tá. E de qualquer jeito eu vou te mandar. Tá? Encontrou o inventário? Sim, encontrou. E o inventário é baseado nos balanços? Esse inventário, teve um município que eles fizeram um projeto em cima do inventário com as famílias. Eu posso até pedir autorização para mandar. Porque eu acho, sabe, Carla, que a gente não teve oportunidade de parar para pensar nas nossas emoções. E, principalmente, a gente estava muito com a ilusão daquele bem-estar da educação, sabe? Acomodados. Total. Né? Quer dizer, a cada massacre, a cada indisciplina, a cada agressão, o que a gente fazia? É um fenômeno isolado. Era lá em outro lugar, não era comigo. Sabe que não, são sintomas contemporâneos da educação. O fracasso escolar e o trabalho, que é um sintoma. A criança não quer saber. Claro. Né? E claro, nós temos aqui na rede municipal uma equipe como eu falei, de psicólogos, assistentes sociais, que acho que vão assumir uma função muito importante nesse momento também, né? Junto a todos os estudantes, professores, comunidade, porque não vai ser só aprendizagem de conteúdos, como nós dissemos. Eu falo que a maior aprendizagem que a gente vai ter nesse momento chama-se aprendizagem da escuta. Por quê? Porque ouvir, todos nós ouvimos, a não ser que a gente seja deficiente auditivo. Agora, escutar é trazer o sujeito, né? É a relação dele com o saber. O que esse menino está me falando? Da onde que ele vem? Para onde que ele vai? Né? E eu gosto muito do saudoso Rubem Alves, que ele vivia falando. A gente não quer alguém que fale bonito, a gente quer alguém que escute bonito. E escutar bonito é jamais virar e falar assim, eu imagino como você está se sentindo. A gente não imagina, a gente pode tentar imaginar. E escutar bonito a gente não aprende nos livros, a gente aprende na vida. Se a gente começar a escutar esses pais que muitas vezes nos atacam, a gente vai conseguir trazer alguma coisa para eles que não seja a guerra também, sabe? Sim. Eu acredito muito nesse cuidado de si, com cuidado do outro, que começa na palavra que eu vou falar, sabe? Como que eu vou falar? É diferente eu virar para uma mãe e falar: ô mãe, o que a gente pode fazer juntos pelo seu filho? Do que eu falar assim: ô mãe, você não está olhando seu filho. Muda completamente o cenário. E a reação, né? Como que vai repercutir isso? Eu acho assim, como nós podemos ir sintetizando o que devemos fazer no retorno, o que podemos, enquanto docentes, enquanto profissionais da educação,
primeiro celebrar a vida, como tu disse. Eu acho. Eu penso numa grande celebração, sabe? Uma festa, tu pensa? Não a festa, porque a gente vai voltar... Sim, mas a festa de sentimentos. De sentimento, né? Eu não sei, assim, alguma coisa que represente simbolicamente, sabe? Eu gosto muito da ideia da coxa de retalhos, né? De cada um levar um pedaço de um retalho e costurar, e aquilo simbolizar um outro momento, ou uma exposição. Mas eu acho que celebrar a vida, isso tem que ser o primeiro passo, para que cada um, desde a criança até o ensino médio, nós, adultos, saibamos que nós estamos ali porque sobrevivemos. Nós sobrevivemos. Né? Isso é forte, né? É forte. Forte. Isso faz com que eu dê sentido para as minhas aulas, que eu dê sentido para os meus alunos, para a minha família. É isso que eu acredito. Eu me lembro que, com uma semana da pandemia, eu encontrei com 2 amigos meus, que é quem a gente faz as lives toda segunda e tal, e eu falava assim, eu estou num momento que eu preciso doar alguma coisa para o universo que eu recebi gratuitamente. E de lá para cá, está sendo assim direto. Porque é o que a gente pode fazer, é o que você está fazendo com os seus professores, é o que eu estou fazendo. Sim. Essa troca, sabe? Eu acredito que é essa troca que nos torna humanos, e é essa troca que vai nos tornar mais humanos depois, porque senão, com uma semana a gente já está naquela roda viva de novo. De novo, isso. A gente entra de novo, se não tivermos essa ação, essa reflexão sobre, entramos no mesmo barco e continuamos como se nada, 15 dias já está tudo igual, e nós não podemos, temos que aproveitar tudo que isso nos possibilitou de aprendizagem. E essa questão da escuta, acho que é muito importante para nós entendermos que nós vamos ter que possibilitar momentos para a escuta, contatos para isso acontecer, né? Esse vai ser nosso trabalho. É que eu acho que ninguém chega até ninguém do nada. Pois né? Então, se a gente se encontrou, se a gente se propôs a isso, eu vi aí muito legal círculos de escuta, círculos de celebrar a vida, é isso. A vida está precisando de círculo, né? Ela não está mais precisando um atrás do outro. São círculos mesmo, porque é um outro circuito agora. Né? A gente não vai poder voltar para aquilo que a gente tinha. Não vai fazer sentido. Olha só, então o currículo, ele passa a ser um momento em que a escuta também direciona para que caminho eu vou e o que ensinar, né? Ou seja, o outro faz parte daquilo que eu desejo, professor, que ele aprenda, né? Então, as mobilizações dele também. E a arte, né? A gente fala tanto das inteligências socioemocionais, das competências, mas a gente... Os livros vemos isso. Continuamos avaliando nossos alunos apenas cognitivamente. Né? Então, a arte é a melhor fórmula de sobreviver ao sofrimento. Claro. Né? O eu é corporal. Quando a gente não está bem, alguma parte do nosso corpo começa a doer. Não é como pedido de socorro, tipo, ou você para ou eu te paro. A vida para. Talvez essa pausa foi para a gente realmente refletir quem nós somos. E é interessante porque a gente vê os animais todos aí fora, né? Eu tenho aqui na minha janela, eu moro na cidade, tucano. Aí eu fiquei pensando, foi preciso prender o homem dentro da casa dele para os bichos saírem. Sim. Olha que loucura. Foi preciso nós não irmos para a escola para reinventar outras possibilidades de aproximação, de estabelecimento de vínculos, né?
E aí, como eu estava dizendo, né, tudo, nós nos deparamos com a escola fechada, com aquilo que estava programado não pôde, e nós nos reinventamos. Isso pode ser considerado um grande desafio para os professores. Olha, se tem um profissional, eu sempre fui fã, né, porque eu já fui alfabetizadora, tudo, então a gente sabe. Se tem um profissional que eu tenho tirado o chapéu, são os professores. Porque, assim, é uma exposição que a gente está fazendo, sabe? E o afeto é o fio condutor de qualquer aula, qualquer gravação, qualquer atividade que a gente envia. Então, quer dizer, a gente está afetando as pessoas no que elas têm de melhor. É isso que tem que continuar. Eu estava dizendo, são malabarismos diários que se faz, malabarismo em busca agora, nesse momento em que a gente já conseguiu, né? Primeiro foi o impacto do que iríamos fazer, para onde vamos diante disso. Os recursos que temos são poucos, mas nós precisamos reinventar. Conseguimos achar um caminho, uma rota, né, para as aulas não remotas, e para as aulas não presenciais, remotas, mas e agora vem a questão de como motivar os estudantes para a aprendizagem, como fazer com que eles se mobilizem, porque motivação é diferente de mobilização, né? Total, né? Total. Conceito de Charloy, né? Mobilização interna, motivação externa. Mas essa questão agora também está causando alguns sofrimento nos professores por perceberem o não engajamento de alguns por inúmeras variáveis que nós não conseguimos julgar e nem nos permitimos, mas também afeta o lado emocional. Tem professor que está indo dormir de madrugada preparando aula. Tem professor que está trabalhando o dobro. Eu acho muito interessante, Carla, porque teve uma conferência do Charlot que eu assisti em Portugal e que ele abriu a conferência falando assim: será que vocês, professores, ainda têm alguma coisa interessante para falar para os seus alunos? Desde aquela conferência, eu mudei a minha forma de entender. Porque aí eu comecei a entender por que o Nelson Mandela é uma pessoa que todo mundo consegue enxergar algo que transcende dele. Em 2014, eu fui fazer um trabalho na África e eu perguntava muito para os professores. Aí eles falaram que parecia assim, que eles estavam respondendo a pergunta do Charlot. Eles falavam assim, o Nelson Mandela sempre tinha alguma coisa nova para falar para o seu povo. E nova não quer dizer novidade, sabe? Mas é algo que faça a gente reconectar com o nosso desejo, né? Desejo em estar na escola, desejo em estar professor, desejo em produzir, desejo em tirar do aluno o que ele tem de melhor. Né? Então, eu acho que é refazer esse caminho, né? A Márcia Carvalho, também nossa presidente estadual do Conselho, ela nos diz que a educação sozinha não vai poder resolver, nós vamos contar com a questão intersetorial da saúde, assistência social e tudo aquilo que vem complementar. Acho que é bem isso aí, não olhar mais uma visão única. Muito, eu acho que o próprio cenário político está nos sinalizando isso, né? Que a união é da gente, os educadores nunca tiveram que se unir tanto. A melhor resistência é a reflexão e a ação dentro das nossas salas de aula, né? E a Marijara pergunta aqui como que nós, professores, podemos ajudar nossos alunos, estudantes, a desenvolver as competências socioemocionais, a questão de como que podemos traduzir isso na sala de aula, nos contextos de aprendizagem. Olha, a primeira coisa que eu tenho falado, a gente está num momento ótimo para primeiro vivenciarmos elas, né? Porque a gente não vai transmitir algo que a gente não tenha vivido. Então, o autoconhecimento, como que você lida com os seus conflitos,
né? Qual que é a forma que você está trabalhando para resolver os seus problemas diários, né? Então, não tem como a gente preparar os alunos para lidarem pacificamente ou com os conflitos de uma forma mais amorosa, entendendo o amor como uma energia que nos coloca em movimento. Eu acho que é vivenciar, sabe? Vivenciar e, dentro das nossas aulas, sempre levar o aluno a se perguntar, a refletir por que determinada pessoa faz isso e não faz aquilo. Porque uma criança que vive a violência, ela entende que bateu amor. Né? Então, a gente vai ter que vivenciar essas competências para que a gente possa trabalhá-las mesmo. Mas começa nas mínimas coisas, né? Na gentileza, na educação, né? Nas regras básicas de uma convivência. Lembrando que não é ausência de conflito, mas é como gerir esses conflitos. Né? Que é um desafio para a gente, né? Quer dizer, eu resolvo isso na minha análise, mas não é todo mundo que vai poder ir para uma análise. Né? Então, como que a gente vai encontrar um caminho para lidar com aquele aluno que não nos agrada, porque existe. Né? Esse negócio de falar que a gente ama todos os alunos é balela. Tem alunos que despertam em você o que você tem de pior. Isso a psicanálise explica. E como? Então, sabe o que eu tenho usado para trabalhar as habilidades socioemocionais? Lembrem que a bússola é o adulto. Quando a criança chega no mundo, o mundo já está rodando. Então, eu falo sempre isso, a gente está aqui antes deles. Então, de alguma forma, a gente tem que se trabalhar com isso. Claro. Né? Primeiro nos conhecer, para depois querer, né, possibilitar também o conhecimento do outro, o autoconhecimento. E conhecer também nossos porões, né? As nossas escuridões também. Por isso que é essa questão, né, o que nos sensibiliza mais, o que nos dá mais medo, porque nós somos sujeitos de medo e temos que ter, faz parte nossa. Então, o que nos em momentos ilumina mais, outros a questão da escuridão, como os porões. E o que eu percebia nesse contexto todo, observando também em casa, com meus filhos e com os estudantes, é essa questão assim que muitos estão mais mobilizados para o desejo da escola do que antes. Ou seja, a ausência da presença, do contato, que é a aprendizagem que Charlot fala, né? Que muitos também iam para a escola por a questão dos vínculos, das amizades, e nisso tudo se desenvolvia a aprendizagem também. Mas como está fazendo falta? Nossa, é impressionante, principalmente os jovens, né? Eu tenho uma adolescente que eu atendo, ela todo dia fala, não é possível que vão tirar a escola de mim. Eu falei assim, não, repete, eu nunca imaginei escutar isso de você. Né? Porque, olha, é o tirar o chão. E aí eu percebi, o que eu percebi? Que a escola, que antes não era tão valorizada por eles, porque já estava comum, normalizada, era constituinte da vida, fazia parte do ritual de ir, de encontrar os colegas, de ver a prof. Mesmo que houvesse reclamações antes, agora deu sentido. E eu acho que a gente vai voltar mais aberto, sabe? Desde que a gente não volte para querer fazer arremate do que passou. Correndo atrás dos prejuízos, seja no currículo, seja em qualquer situação, né? Tipo, temos que dar conta disso agora porque perdemos. Na verdade, não perdemos. Exatamente. E as competências, né? E habilidades são ao longo da educação básica. A gente tem que lembrar disso. Quem não está pensando disso está falando ainda de um currículo já velho. Que ainda estava nas nossas escolas. Claro. Né?
E nessa questão também da relação, que nós falamos a relação do professor com ele, com as suas emoções, angústias, com o outro, que é, no caso, com o ensino, com a aprendizagem, com as famílias, de vínculos de aproximação, e com o mundo, né, Jane? Na relação com o mundo, o que eu percebo? Né? Alguns grandes legados que essa pandemia vai nos deixar. Primeiro, que a tecnologia é importante, é complementar, mas ela não substitui o professor. Então, parece que não ficou mais dúvidas disso. Não. Aquele lugar do professor que até então, né, a gente estava em dúvida se podia, se não podia, percebeu-se o quanto é importante, é necessário, é outro estilo, é outro jeito de pensar e conceber a educação com o professor presencial nesse contexto, respeitando, claro, todas as possibilidades que agora estão sendo reinventadas para dar conta do momento emergencial, mas que não pode ser aquilo que era. Então, o professor assume esse protagonismo, que não é substituído pela tecnologia. E o segundo é a valorização, que vem junto, né, a valorização do professor perante a sociedade. E eu acho que antes da valorização, eu acho que é autovalorização. Porque, olha, eu tenho visto professores assim, fazendo trabalhos, é uma coisa linda de ver, sabe? Eu não estou mais na fase romântica, mas eu me nego a achar que os professores não estão nem aí. Sabe, eu me nego. Eu acho que um professor que está aprendendo a postar seu conteúdo, que está fazendo uma atividade com um bilhetinho para o seu aluno, sabe, que nem tem o interior, que a professora põe as sacolinhas na cerca e a família vai pegar, a outra que está fazendo entrega de quentinhas também para os pais, é isso. Infelizmente, a desigualdade é fato, né? E a gente não adianta pensar que todo mundo vai partir do térreo, porque enquanto alunos da escola privada partem do terceiro andar, os nossos alunos partem do subsolo. Então, a minha obrigação, enquanto professora, é diminuir isso, não é colocar o que parte do subsolo como coitadinho, não! Sabe? Porque é para esses que nós temos que mais ainda intensificar todas as oportunidades. Por quê? Porque a gente está vendo no cenário político que a cada dia cai uma coisa, mas o professor não pode cair. Não. Porque nós é que vamos continuar fazendo essa diferença. Não tem como, sabe? Esse vínculo, muitas vezes, ele é mais forte do que o vínculo familiar. É a educação de humanos aqui que a Márcia nos aponta, né? Exatamente. Humanos e para o bem da humanidade, de Michael Stein. Mas isso é importante a gente entender que são andares diferentes, em condições diferentes, e não cabe a nós agora entrar no desespero, professor, de dizer, olha, comparações, ou até mesmo assim, de dizer quem é melhor, onde estamos, temos que atingir tal conteúdo até tal momento para conseguirmos vencer determinada programação curricular. Não, é cada um entender de onde está, para daí sim partir em busca de oportunidades iguais. Agora que as desigualdades ficaram evidenciadas, ficaram, né? Isso dói na carne. Dói na carne. Eu acho que mais do que nunca a gente tem um compromisso fenomenal para fazer com essa educação, sabe? Lógico que nós não vamos salvar todo mundo, mas a gente tem que desacomodar e trazer para fora esses desejos adormecidos, sabe? É bem aquele documentário, eu até escrevi um texto, eu te mando, do Nunca Me Sonharam, que o jovem fala, nunca me sonharam professor, meus pais nunca me sonharam doutor, porque eles nunca foram sonhados, mas eu estou aprendendo a me sonhar com os meus professores. Então, eu acho que a gente tem que voltar a apostar nessas gerações que estão na escola, apostar, sonhar com eles, sabe? Porque se a gente olhar só para o cenário atual mundial, a gente larga tudo. E eu me nego a isso, eu me nego.
Não, não podemos perder a esperança porque perdemos tudo, né? A convicção, tudo, é isso mesmo. E assim, nós vamos já encerrando, né, Jane? Pois é. E é bom a gente nem ver, né? Olha, temos que fazer mais, né? Tem muitos professores nos assistindo, gestores da educação. E quando eu te convidei, eu propus esse debate, foi porque eu sinto que precisa ser olhado para o professor nesse momento, não com um olhar de que não está trabalhando, não na condenação, mas alguém que está fazendo o seu melhor, com as suas condições, com aquilo que tem e pode nesse momento. E pensar assim, de tudo, quando acabar, quando tudo passar, nós vamos nos perguntar o que ficou e de tudo que vivenciamos, que práticas que nós vamos assumir no nosso dia a dia, na nossa essência docente. Porque muito do que vivenciamos ficará eternizado na nossa memória e na ação do fazer, né? Memória afetiva. Tem um casinho rápido, eu vou resumir, mas para vocês entenderem o que a gente está falando aqui hoje, eu e você, cara. Sim. Uma época tinha um rei e ele tinha que ter um conselho dos maiores intelectuais do seu reinado. Todos os conselhos que os intelectuais davam para ele naquele momento não serviam. Aí, de repente, ele olhou, ele admirava muito um servo do castelo. E aí ele pediu que esse servo desse 2 conselhos para ele, mas que anotasse num papel e colocasse dentro do anel dele o rei. Aí, passado um tempo, o rei estava no auge de uma guerra, ele pegou o papel. Aí, quando ele abre o papel, fala, isso vai passar. Uhum. E aí ele lutou e tal, e passou. Passado muito tempo, ele estava numa verdadeira orgia, numa festa, numa coisa no castelo. Ele lembrou de pegar o 2º conselho e estava assim, isso também vai passar. Olha só, vai passar e tem coisas que a gente vai querer que permaneçam, porque foram boas, porque nos possibilitaram nos transformar. E eu penso assim, tudo aquilo que estava na teoria se materializou. Em muitos momentos, né, naquilo que estudamos, que lemos, obrigou a tornar sentido pela necessidade da ação, da reflexão. E olha, a equipe toda está nos parabenizando. Parte 2. Nós vamos voltar e vamos falar de cada competência, né? Ai, que legal! Olha, isso é bacana! E assim, a Jane, nós nos conhecemos em Aracaju, na casa do professor Fabio. Foi mesmo, né? Ela me salvou a vida, porque ela me ajudou a eu me desengasgar com um pedaço de carne. Sim, eu não ia contar essa, mas foi. E aí eu disse, poxa, que bacana acompanhar essa questão socioemocional e trazer para Caxias do Sul, no interior aqui do Rio Grande do Sul. Mas 81 escolas municipais, 40 mil alunos aproximadamente, 4 mil professores. Se a gente pegar 10% desses alunos e plantar alguma coisa, né? É isso, o nosso trabalho é esse. E nós, com certeza, vamos plantar a vida, o amor, primeiramente. Isso E eu estou à disposição, Carla já virou uma super amiga. Que igualmente. Compartilhamos do mesmo sonho. Isso. Um mundo melhor, né? E assim, eu acredito sempre no melhor, na esperança, porque se eu perder isso, eu perdi a essência de ser professor, né? Aí nós vamos embora, né? Aí vamos, aí. E nem para Aracaju. Então, obrigada a todos que nos assistiram nesse momento. Agradecemos todas as interlocuções aqui feitas, eu não consegui pegar todas, mas agradeço a Marta, a Regina, tem uma equipe toda que é de prontidão respondendo, a Luciane, a Sônia, a Luana, a Marijara, a Fabiana Semin, a Glaucia, a nossa secretária Flávia de Educação, e os professores, diretores de escola, Daiane, Márcia Carvalho também, todos. Foi um prazer, né, Jane? Foi, eu agradeço.
Olha, podem seguir, eu tenho Instagram que eu sempre divulgo os trabalhos, vocês podem assistir o Facebook, né, Jane Haddad, Jane Patrícia A Vera Haddad, Resino. a Carla tem tudo. Eu agradeço muito e com certeza nós vamos voltar, né, Carla? Vamos. Trabalhar as nossas competências emocionais. Vamos aproximar aqui, nos aproximar pela questão das emoções, pelo saber e por todas as pessoas que merecem também ouvir palavras como as suas, que vêm acalentar o coração. Acho que é bem importante. Fátima, Vera, todas, um abraço, Maria de Lourdes, tem o Wagner e todos que nos assistiram e que não conseguimos atender. E não desistam. Não, isso aí, não desistir e nunca achar que a gente está fazendo menos do que poderia. Estamos fazendo o possível, o necessário, a Solange. Então tá, Jane, um abraço. Beijo, obrigada, viu? Boa noite. Conversa. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Tchau.